começar então a nossa aula de hoje. Nós vamos ler o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do 27 ao 38, nossa primeira leitura. Todo mundo já encontrou? Tá. Então nós vamos lá. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27, diz assim: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras. E Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que, entre esta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até aqui a nossa primeira porção. Depois nós vamos para Filipenses. Filipenses está mais adiante, né? Uma carta de Paulo, né? A igreja que estava em Filipe. Filipenses, nós vamos ler do capítulo 3, dos versículos 7 a 11, e diz assim, esse aqui é o apóstolo Paulo, escrevendo pelo Espírito: Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Até aqui. Então nós vimos esses 2 textos. O primeiro aqui, o Senhor Jesus, né, falando sobre esta perda. E depois nós vemos aqui o apóstolo Paulo dizendo que reputou todas as coisas como perda, né, pela excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E um pouquinho antes aqui, nesse capítulo 3 de Filipenses, a gente vai ler depois, nós vamos ver que Paulo ele vai trazer muitas coisas boas. Ele vai trazer um currículo muito bom, né? Mas de coisas que ele disse que reputou como perda para ganhar a Cristo. E isso fica bem claro aqui o que o Senhor Jesus quis dizer quando ele fala sobre o que nós deveríamos perder para ganhar, né? E uma das coisas que nós vamos ver também nessa lição, que é muito importante, é que o Senhor Jesus Cristo, ele é muito franco nas coisas que ele diz, né? Franco, uma palavra que a gente não usa muito hoje em dia, né, na nossa língua, mas franco quer dizer que ele é muito verdadeiro, ele é muito real, né? Ele não é uma pessoa que tenta usar máscaras, se esconder,
ou uma pessoa que tenta, para convencer as pessoas, ele se faz, né, ele mente. Não, o Senhor Jesus, ele sempre vai ser muito verdadeiro, muito franco. Mesmo que ele tiver que dizer coisas que vai causar ao outro espanto, que vai causar ao outro raiva, que vai causar ao outro desinteresse. O Senhor Jesus, ele não tinha medo de perder a audiência. Hoje em dia, a gente está num mundo que tem muito essa coisa da audiência, né? Na minha época já tinha muito, era só TV. Então os programas de televisão naquela época, a gente assistia, os apresentadores ficavam perguntando assim, quanto é que está o Ibope? Quanto é que está o Ibope? Que era aquele número de quantas casas, quantos televisores estavam ligados naquele programa, naquele horário. Então era muito importante eles saberem o número de pessoas que estavam assistindo e quem é que estava ganhando, qual era o canal de TV que estava ganhando aquele horário. E para isso, para eles ganharem as pessoas, eles colocavam muitas coisas até que eram ruins, mas a importância que era importante para eles era ganhar pessoas, números. E hoje nós temos muita questão, né, do like, né, de número de pessoas cadastradas, registradas, você deixa seu comentário. Então, essa questão de você ter que ganhar a audiência é algo muito forte, ainda mais hoje. E não importa para essas pessoas, para esses youtubers, influenciadores, artistas, atletas, seja lá quem for, né, músicos, o que eles vão falar. O importante é que eles ganhem essas pessoas. E às vezes eles têm que mentir para ganhar essa audiência, para ganhar esse público, né? Para você ter esses jovens, essas crianças, esses adultos ali junto de você, às vezes você mente, você finge, você fala algo que não é aquilo que você tem no seu coração, né? Eu lembro de uma entrevista com um determinado artista que num certo show que ele ia dar, a banda dele fazia muito sucesso, isso nos anos 80 ali, e ele fazia músicas para deixar o jovem mais atento ao que estava acontecendo no mundo, na política, né? Para que o jovem fosse um jovem mais engajado em certas causas. E aí a banda dele atrasou para ele entrar no palco, né? E aí o pessoal começou a reclamar, né? Quem estava ali esperando, pagou o ingresso, quer ver a banda. E aí foi aquela confusão, o pessoal começou a brigar e uma hora ele subiu lá no palco e falou assim, mas eu já ganhei meu dinheiro, eu já tô rico, eu já vendi muitos discos e vocês estão aí, Então assim, ele acabou de dizer quem verdadeiramente vieram, né? Ele tentava passar nas músicas dele que ele tinha um interesse sobre várias causas, ele acabou de colocar o coração dele para fora. Eu já estou rico, eu já ganhei meu dinheiro, eu já fiz o meu sucesso, vocês já compraram essas minhas milhões de cópias. Né? E nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, não era esse o interesse dele, era real, ele falava as coisas mesmo que a multidão toda fosse embora. E essa situação que nós vemos aqui na nossa leitura de Marcos, foi logo depois que ele fez a segunda partilha de pães e peixes. Todo mundo lembra dessa passagem? Né? O Senhor Jesus, ele pega uma pequena quantidade de pão e de peixes e ele alimenta uma multidão de pessoas. Mais de 5.000 pessoas, bem mais. Né? Porque ali era só contado os homens que tinham idade de ir para a guerra. Então, se juntar idosos, mulheres, crianças, eram talvez o dobro ou mais de pessoas. E o Senhor Jesus Cristo, nós vemos como ele é único, né? Pelo poder que ele tinha. E não era um poder só de fazer milagres ali, de multiplicar pães e peixes, que é algo que já é maravilhoso, né? Da gente pensar que isso foi possível, né? De mudar uma tempestade, de controlar, né? Toda a ordem da natureza. Mas o Senhor Jesus, ele curou doenças, ele ressuscitou mortos e principalmente tudo isso ele fazia para quê? Para mostrar que ele tinha poder sobre o coração do homem, sobre a alma do homem. Ele não veio só para fazer um show, para mostrar, olha, eu tenho o poder de controlar uma tempestade,
né, de fazer o tempo que está ruim ficar bom, de pôr comida na mesa, de dar cura e saúde para todo mundo. Quase parece um discurso de político, né? Vou dar saúde, vou dar comida, não. O Senhor Jesus, ele fazia todas essas coisas, sim, porque ele tinha um coração misericordioso em ajudar aquela multidão de pessoas, mas ele queria mostrar o que ele podia fazer no coração e na alma dessas pessoas. Que era o quê? Trazer vida eterna. E ele queria mostrar que, como ele tinha esse poder, né? Então, ele era aquele alimento vivo, né? Que ele deveria ser a coisa a ser buscada, não só o pão para ser comido, o peixe, a saúde, a vida nesse mundo, mas ele era verdadeiro alimento, ele que era a vida, ele era a fonte de vida. Então, o próprio Pedro, né, disse que o Senhor Jesus, ele depois vai dizer mais na frente, quando ele escreve a primeira carta dele, que o Senhor Jesus ele nunca tinha cometido pecado nenhum, né, e na sua boca nunca se encontrou engano. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele tinha esse poder sobre ele mesmo, né, ele como um homem nunca teve pecado. E ao contrário das pessoas de hoje em dia que têm influência, que têm poder, ele nunca se gabou dos seus poderes, né? Nós vemos aqui que na nossa leitura que ele até fala, né? Não dizem, né? Não saiam contando para todo mundo quem eu sou, né? Ele não queria ostentar a ele mesmo, ele não queria fazer propaganda dele mesmo. E quando ele faz aquelas, né? Nós vemos que ele faz perguntas, né? Para os discípulos. O que as pessoas dizem de mim? Quem sou eu? E aí eles vão respondendo, né? Alguns dizem que você é João Batista, que reencarnou, que ressuscitou. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas, é Elias também, que ressuscitou. Mas aí Pedro afirma, né? Tu és o Cristo, o Messias prometido. Mas nós vemos que ainda neste momento aqui, os discípulos eles ainda não tinham o verdadeiro entendimento do que seria a obra do Senhor Jesus como Messias, como Salvador. Nós vamos ver mais para frente, no capítulo 10 de Marcos, que eles ainda tinham uma ideia equivocada. Eles achavam que o Senhor Jesus ia ser um líder político, um salvador da Israel-nação, do país. Por quê? Qual era a situação de Israel naquele momento? Algum de vocês sabe me dizer? Eles estavam sob o domínio de um outro povo. Quem é que dominava os israelitas nessa época? Eles estavam sob o domínio do Império Romano, né? Então eles estavam sob um jugo de um país estrangeiro, de uma outra nação, de uma outra cultura. E eles desejavam aquela libertação, eles não queriam mais aquele povo sobre eles. Então, os discípulos tinham essa ideia de que o Senhor Jesus ele ia ser só um líder político, que ia resolver ali o problema deles, né, daquele jugo, daquele domínio estrangeiro, que ele estabeleceria um grande reino, né, neste mundo, e que os discípulos iam ser seus conselheiros, iam ser ali os seus auxiliares mais próximos, né? Como um rei que tem seus conselheiros mais próximos, como um presidente que tem os seus ministros, né? Os discípulos achavam que era isso que iria acontecer. Só que o Senhor Jesus aqui, ele vai vir com a sua franqueza, com a sua sinceridade, né? De que ele não veio para isso, né? Então vamos dizer que ele vai desfazer esse sonho equivocado que os discípulos tinham. E ele vai dizer, né, que importava que o Filho do Homem padecesse muito. Então, como um líder político que veio para libertar o povo de um jugo, de um império estrangeiro, vai padecer muito, vai sofrer. Então o Senhor Jesus aqui ele já estava dizendo o que ele veio fazer, né? Ele não veio para ocupar um trono neste mundo, para salvar uma nação, né? Então o Senhor Jesus ele foi bem claro e disse o oposto daquilo que iria ocorrer, né? Ele não veio ocupar um trono em glória, em poder, mas ele veio para sofrer. E todos aqueles que o seguiriam
né, iriam experimentar desse sofrimento e dessa vergonha, né? Ele era rejeitado pelas autoridades religiosas da época, né, que sentiram tanto ódio dele que queria acontecer com ele, iria o levar à morte. Foi isso que ele disse aqui, né? E ele dizia abertamente estas palavras, como está na leitura que nós fizemos no versículo 32. Então ele não ficava falando meias palavras, não, ele era bem claro, né? Eu irei sofrer, eu vim nesse mundo para sofrer. E Pedro, ele ficou tão chocado com isso, né? Pedro não gostou daquilo, que ele chamou o Senhor de canto e repreendeu o Senhor. E nós vemos aqui que o Senhor, né, dá uma resposta dura. A gente pode pensar, nossa, que resposta dura que o Senhor deu a Pedro. Mas sim, com razão. Por quê? Porque Pedro não queria que o Senhor Jesus sofresse e fosse a cruz. Né? Pedro disse, jamais isso irá acontecer com o Senhor. E o Senhor o repreende e diz que aquelas palavras não eram palavras vindas de Deus, e sim de Satanás. Muitas vezes, o nosso coração, ele pode estar cheio de boas intenções, né? Mas nós não estamos pensando nas coisas espirituais, né? E foi isso que aconteceu com Pedro aqui. Ele não queria que o Senhor Jesus morresse, ele não queria que o Senhor Jesus sofresse. Mas se o Senhor Jesus não sofresse e não morresse, o que iria acontecer? Se o Senhor Jesus não tivesse morrido, o que iria acontecer? Não, salvação. Sim, não teria salvação. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele é bem claro ali, repreende a Pedro, né? Pedro foi firmemente silenciado pelo Senhor, porque o Senhor Jesus, ele deveria ir à cruz do Calvário e morrer para que homens, mulheres, jovens, meninos, meninas, idosos, né, pudessem ser salvos. Então, mais para frente, né, o Senhor logo ele convocou multidões, bem como seus discípulos, e ele falou com toda clareza. O Senhor Jesus, ele deixou bem claro que ele não estava ali só para trazer alimento, trazer saúde, ressuscitar mortos, né, fazer benfeitorias nesta vida. Ele estava ali para trazer salvação. E aí, o Senhor Jesus, ele vai colocar as condições. Ele começa assim, né, como nós fizemos na nossa leitura: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser ser o meu discípulo. Nós podemos ver agora, de maneira bem clara, a diferença do Senhor Jesus Cristo dos homens simples, normais deste mundo, né? Porque vocês vão ouvir muito, já devem ter ouvido: o Senhor Jesus só foi mais um homem, ele só foi mais um líder. Nós reconhecemos que ele existiu, sim, mas ele foi líder de um movimento, ele foi líder. Muitos podem até dizer que o Senhor Jesus foi o primeiro hippie deste mundo, que ele foi o primeiro, líder de algum movimento político que já exista, né? Um ativista e tudo mais. Mas ele só foi mais um bom homem da história. Na história tivemos muitos bons homens, mas aqui nós vemos a diferença, que ele não foi só um simples líder, né? Um simples artista, ou um simples grande homem dos negócios. Não. Por quê? Porque justamente foi o que nós falamos no começo dessa lição. Ele não se importava com o que as pessoas iam achar do que ele dizia, o que elas iam fazer, se elas iriam abandoná-lo ou não. O que importava era a verdade. Então, ele não estava preocupado com as pesquisas de opinião, né? Será que eu sou popular? Será que eu não sou popular? Será que muitos vão me seguir ou não? Não era essa a intenção que o Senhor Jesus tinha. Porque senão, ele teria encorajado os discípulos naquela primeira ideia, que era o quê? Eu vim ser um rei deste mundo. Eu vim para libertar os israelitas do jugo de Roma. Né? Eu vim aqui para ser um rei, sentar num trono e liderar finalmente essa nação como Davi foi um dia. Mas não foi essa a intenção do Senhor Jesus Cristo, né? Porque se fosse assim, ele teria aceitado o apoio de todos aqueles que o seguiam, independente do motivo de cada um. Então aquela multidão ali, a primeiro momento, estava ali por quê? Porque ele tinha partilhado os pães e peixes. Todo mundo comeu, ficou saciado, queriam mais. Essas pessoas estão aqui por esse motivo, então vou deixá-las aqui. Não.
Ele sabia que era pelo motivo errado, então ele falou, não, eu estou aqui para salvar, mesmo que aquela multidão depois o abandonou, o deixou. E ele diz em seguida, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então essa é uma fala que pode chocar muita gente e fazer com que as pessoas percam aquele entusiasmo de segui-lo, né? Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele quis dizer aqui que aquelas pessoas deveriam estar dispostas a pagar um preço para segui-lo. Não seria uma coisa simples de se fazer. Seria algo duro, essas condições que o Senhor Jesus coloca aqui, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, é algo muito duro. E se nós pensarmos aqui, quando ele diz tome a sua cruz, nós devemos lembrar do que era a crucificação naquela época. O que era morrer crucificado? Todo israelita sabia o que era isso, porque os romanos faziam assim com todos os malfeitores, com os ladrões, os bandidos, assassinos. Então o povo estava acostumado a ver sempre alguém carregando uma cruz pela cidade, até chegar no Gólgota. E quando eles olhavam aquela pessoa, eles sabiam que aquele ali é um bandido, um malfeitor. Então eles sabiam o que era aquilo. E era claro o que Cristo estava dizendo com esta expressão, né? Que aqueles que o seguiriam para Jerusalém deveriam estar prontos, esquecer-se de si próprios, dos seus próprios interesses e se preparar para enfrentar muito sofrimento com seus discípulos. Então, o que é negar-se a si mesmo, negar os seus próprios interesses, né? É você realmente olhar para o seu coração e ver quais são os seus desejos. Os seus desejos, as suas vontades estão só aqui nessa vida, a ter os prazeres desta vida, a ter coisas nesse mundo. Sim, nós temos muitos desejos aqui, desejos bons, né? De nós terminarmos a nossa escola, fazer uma faculdade, ter um trabalho, ter uma carreira em algum ramo. Isso é muito bom, é necessário, porque nós precisamos sempre estar crescendo, trabalhando, ganhando nosso sustento. Isso é bom, é necessário. Mas será que eu só deixo o meu coração ser tomado por essas coisas, por desejo de ter, pelo desejo de ser conhecido, famoso, né? De ter muito dinheiro, né? De eu ter muitas pessoas ao meu redor que dizem que eu sou legal, como sempre desejando essa quantidade de likes e de gente que me apoia, né? Será que meu coração ele só está voltado para estas coisas? Então, aqui o Senhor Jesus ele deixa bem claro que para segui-lo, essas coisas deveriam ficar para trás. Esse desejo só por isso, né? Quando eu penso que a minha vida, tudo que eu vou ter de alegria, de paz, de prazer, só está aqui. Não, essa vida aqui ela é curta, ela tem um prazo de validade. E que adianta eu receber todas as coisas que eu desejo, sendo que um dia isso vai acabar, né? E tudo isso vai ficar para trás. Então ele completa, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então vai vir aquele perder para ganhar, que nós falamos no começo. Então, como eu posso salvar a minha vida e perdê-la ao mesmo tempo? Parece uma incoerência, né? Uma coisa que, como eu posso ganhar a minha vida, mas eu vou ter que perdê-la? O que ele estava querendo dizer com isso? Então, justamente reforçando o que nós acabamos de dizer, que as pessoas que colocam a si mesmas e os seus próprios planos e prazeres em primeiro lugar e guardam suas vidas todas só para si próprias, elas perderiam as suas almas eternas, juntamente com o perdão dos seus pecados no lugar no céu. E aí ele prossegue, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. O único modo de salvar suas vidas verdadeiramente, suas almas, né,
Porque a nossa vida, jovens, ela é a nossa vida espiritual. Ela sim é eterna, né? O nosso corpo, ele vai morrer, mas a nossa alma não. Né? Nós falamos em morte eterna, mas quando nós falamos em morte eterna, não quer dizer que a nossa alma vai deixar de existir. Ela vai virar um vapor e vai sumir. Há muitos que creem nisso e falam que isso é verdade. Vocês já ouviram falar de aniquilacionismo? Palavra difícil, né? Acredita-se que assim, eu morro e a minha alma ela se desfaz, ela deixa de existir. Se eu for pensar assim, isso vai me trazer até uma certa segurança, né? Por quê? Porque eu vou pensar, eu vou viver a vida do meu modo, com os meus desejos, com as minhas ideias, eu vou fazer o que eu quiser. Eu não preciso me preocupar se o que eu faço agrada a Deus ou não, porque eu vou morrer e a minha alma vai, né? Então eu vou viver minha vida intensamente. Eu vou tirar o melhor dela naquilo que eu acho que é bom, de prazer, né? Desde que sejam coisas erradas ou não. E no final, eu vou pro pó. E lá eu vou ficar, né? Eu vou voltar pro pó. Mas se isso fosse verdade, para que o Senhor Jesus teria vindo esse mundo e morrido numa cruz? Seria inútil, né? Seria uma morte inútil. O Filho de Deus vindo a este mundo e morrendo para salvar. Então, se eu creio que a minha alma ela não continua, a minha vida se encerra, o que o Senhor Jesus fez foi inútil. Eu anulo a cruz. Então, essa é uma forma muito boa quando nós formos apresentadas às outras crenças. Isso que essa pessoa está me apresentando, ela anula a cruz do Senhor Jesus Cristo? Então, isso não é verdadeiro. Porque o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer nesse mundo foi algo real e foi algo que eficaz. O que é eficaz? Quando a gente fala assim, esse remédio é eficaz. Quer dizer que você vai tomar e você vai ser curado. Esse remédio funciona. Você não vai ficar mais ou menos bom, você vai ficar bom. Isso é eficaz, funciona. Então, o que o Senhor Jesus fez na cruz salva pecadores, sim. E salva da onde? De uma eternidade no inferno. Então, a morte eterna não quer dizer que a sua alma vai deixar de existir. Quer dizer que ela vai para um lugar de tormento eterno. E é de lá que o Senhor Jesus veio nos salvar. E nós vamos para lá por causa dos nossos pecados. Então, o Senhor Jesus, ele traz perdão de pecados e salvação. Então, para eu ganhar esta vida eterna, eu preciso perder essa vida aqui, essa vida tola, essa vida só voltada para as coisas do aqui e do agora, essa vida sem objetivos espirituais, essa vida que ainda é muito presa somente aos desejos e os prazeres que o nosso coração deseja. Então eu preciso renunciar a estas coisas e entregá-las ao Senhor. Então todos aqueles que disserem, Senhor Jesus, toma minha vida, os meus planos, minhas comodidades, meus prazeres, e eu irei contigo, mesmo que eu tenha que sofrer, mesmo que eu tenha que padecer por estas coisas, eu sei que eu vou receber uma nova vida, uma vida eterna. Então, ali naquele momento que o Senhor Jesus estava dizendo aquelas coisas, muitas pessoas, elas pensaram, eu perder minha vida, eu perder as coisas que eu tenho aqui? Não, eu não quero isso para mim. E havia com certeza muitas pessoas que queriam as duas coisas. Não, eu quero viver essa vida aqui, de tudo que ela tem para me dar, mas eu também quero o céu. E o Senhor Jesus deixou bem claro que eu não posso querer o céu e também ter as coisas do mundo. É algo que eu tenho que decidir. Então, se vivemos somente para o aqui e para o agora, para ganhar este mundo e o que nós pudermos ter dele, então nós vamos perder o que? A nossa alma. Então por isso que eu preciso perder esta vida para ganhar a vida eterna. Então imagine vocês, a seguinte situação. Você está pretendendo a vaga de um emprego, né? É um emprego muito bom, um emprego que vai te dar um melhor salário, vai te dar realmente um cargo daquilo o que você estudou, o que você fez. E é uma ótima empresa. Só que chega na hora da entrevista, você fala, nossa, um ótimo salário, né? Maravilhoso.
mas eu acho que eu também quero manter outro emprego. Você quer manter os 2 empregos. E aquela pessoa que vai te contratar, ela quer que você seja exclusivo, porque é um ótimo emprego, um emprego para você se dedicar totalmente a ele, mas não, eu não quero perder o outro salário também vai ser bom. Esse aqui é muito bom, mas eu quero os 2, né? E aí você pensa, no final das contas, esse novo trabalho ele não é tão difícil. Eu posso juntar os 2 e ir vou levando. Eu já escutei isso muito, né? De colegas que mantêm 2 empregos. E aí eles não são bons nem em um e nem em outro, são mais ou menos. Seria provável que, né, esse empregador ele iria oferecer essa vaga, ele iria aceitar essa condição? Bem provável que não, né? Muitos até numa seleção perguntam se você já tem um outro emprego, se você quer manter outro emprego. E numa lista de candidatos que estão lá, por mais que você tenha um currículo muito bom, se está lá ticado no xizinho que você quer manter o outro, ele vai dar preferência para aquele que não marcou. Porque ele quer um funcionário exclusivo. Ele quer alguém que se dedique ali, né, onde ele está. Um exemplo bem simples, mas do mesmo modo nós devemos estar dispostos a desistir do nosso plano egoísta, dos nossos corações, dos nossos pecados e de nós termos o controle da nossa própria vida. Eu creio que o que mais incomoda muita gente é pensar assim, mas eu quero ter o controle da minha própria vida. Eu não quero ter que pensar que tem um Deus que me diga o que eu devo fazer ou não. Então a gente sempre volta para aquele ponto, né? Seguir a Jesus, estar na igreja, ser um crente, ter uma vida controlada, ter uma vida cheia de regras, cheia de sim, cheia de não, isso é muito ruim. Mas não é isso que o Senhor Jesus oferece. O Senhor Jesus oferece primeiramente um novo coração que vai ter desejo de obedecê-lo e de fazer o que ele quer. Não são imposições e regras. E uma coisa muito importante, jovens, que a gente deve lembrar sempre, muita gente pega esse versículo, que o Senhor Jesus diz, né, que mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse salvará, e pessoas que falam, não, realmente eu quero seguir o Senhor Jesus, eu vou abandonar tudo o que eu faço de errado, e aquela pessoa realmente abandona, ela deixa para trás, mas e o que ela faz? Ela coloca na mente dela e no coração dela que ela vai ser salva por causa disso, pelo esforço que ela faz em deixar as coisas erradas. E não é isso que nos dá a salvação. Na verdade, abandonar esse mundo e essas coisas é um fruto de um novo coração, porque nós acabamos de falar, então isso é muito importante, né? A entrega completa de nossas vidas não nos adquire ou nos faz merecer a salvação, mas ela é parte essencial do verdadeiro arrependimento. Então isso é um fruto, né? Esse desejo de querer. E se nós estamos num momento que ainda nós não somos salvos, nós podemos sim desejar, mas esse desejo, ele é bom, porque ele faz eu rogar por um novo coração, porque eu penso, não, eu quero deixar essa vida, mas ainda não consigo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rogar ao Senhor, que Ele me dê um novo coração, que Ele me dê graça para eu conseguir abandonar essas coisas, né? Porque não vai ser algo no meu esforço próprio, eu não vou conseguir abandonar essa vida sozinha, eu não vou conseguir dizer para os prazeres desse mundo, eu não quero mais, se o Senhor não me ajudar. Então isso, jovens, é um fruto de um coração transformado. Mas você pode pensar assim, então, enquanto eu não tiver um coração transformado, eu não vou desejar, não. Como eu disse, o desejo que brota no coração, ele pode brotar mesmo se eu não estiver numa situação que ainda não seja salvo, mas eu desejo, então eu rogo ao Senhor. E aí é onde eu rogo por perdão, é onde eu confesso meus pecados, não é? Mas o que eu quero deixar claro aqui para vocês é que vocês não confundam que o fato de eu ter largado certas coisas, deixado certas companhias, parado de assistir certas coisas que eu sei que são pecaminosas, isso já vai me dar a salvação. O que o Senhor Jesus estava propondo para mim era só mudar de atitude e que está tudo certo. Não. Né? A mudança de atitude ela tem que vir
né, junto com o desejo de ter perdão de pecados e um coração transformado, sempre. Né? Essa confusão de pensamentos faz muita gente se enganar. Porque quando nós conversamos, essas pessoas elas dizem, não, eu sei que o Senhor vai me salvar. Por quê? Porque um dia eu fumava, hoje eu não fumo mais, eu bebia, hoje eu não bebo mais, eu assistia coisas erradas, hoje eu não assisto mais. Não, tudo isso é maravilhoso, mas assim, você realmente entendeu seus pecados, você pediu perdão ao Senhor, você entendeu que o sacrifício dele é o que nos dá perdão, é o que nos dá um novo coração? Não, eu estou me esforçando, eu sei que naquele dia o Senhor vai ver tudo que eu fiz de bom, tudo que eu larguei de ruim para trás, Ele vai me dar a salvação. Então é isso que tem que estar bem claro, né? Abandonar estas coisas não é o que nos dá a salvação, né? Mas é uma parte que está ali junto do nosso arrependimento, né? Eu me arrependo dos meus pecados, eu sei o quanto eles são vis e terríveis, e agora eu quero um novo coração, eu tenho um desejo, né? Por mudar, de mudança. E o Senhor Jesus ele vai continuar, pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Essa aqui é uma frase nós falamos, é uma frase muito solene, né? Muito direta. O que adianta eu guardar riquezas nesse mundo? O que adianta eu ter o maior dos prazeres desse mundo? E naquele dia que o Senhor me chamar, né, para a presença dele, ele vai me reprovar e eu irei para uma eternidade do inferno. Tinha um amigo meu que ele dizia assim, que o mendigo, a pessoa mais rica desse mundo, a mais poderosa, que na verdade eu nem sei dizer hoje quem é, talvez em questão financeira tem uma lista, né, dos mais influentes e milionários, mas talvez o mais rico mesmo a gente não saiba quem seja. Se ele morrer hoje e ele for para o inferno, quando ele chegar lá, ele desejaria, se ele pudesse, voltar como um mendigo, o pior mendigo de todos, maltrapilho, mas ter a salvação. Então, o Senhor Jesus ele deixa isso aqui bem claro, que o que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Né? Então, que adianta eu buscar constantemente uma vida próspera nesse mundo e ter só, eu vou ser feliz no dia que eu conseguir tal coisa. Eu vou ser feliz no dia que... Às vezes a gente coloca nosso coração em coisas pequenas, né? A gente pensa assim, quando eu fizer 15 anos, é um marco, né? A gente imagina que a partir dos 15 certas coisas possam ocorrer, não sei. Cada um tem algo na mente. Ou talvez não, talvez aos 18, quando eu for maior de idade. Ou, no dia que eu dirigir... Sabe, a gente tem umas coisas assim, eu não sei vocês, né? Eu digo mas assim, eu sou uma pessoa velha, né? Então os meus desejos eram coisas de jovens de outra geração. Mas às vezes a gente põe assim o sentimento do nosso coração, aquele fervor, aquela alegria, no dia que eu conseguir determinada coisa, eu alcançar determinada coisa. São coisas boas, não são coisas necessariamente pecaminosas, mas o nosso coração ele ferve tanto por aquilo que eu acabo sendo infeliz enquanto aquilo não chega. Eu sou infeliz porque eu vejo que todos os meus amigos têm, sabe? Porque todo mundo vive nesse sentimento e eu não, sabe? Então você se sente um nada e às vezes você deseja até morrer por causa disso. Eu acho que hoje esse sentimento às vezes de, querer partir desta vida, né, de não ter sentido. Por quê? Porque os nossos corações eles estão desejando coisas que são muito poucas, né? Mas é aquilo que ele quer. Ele quer aquele momento, ele quer aquela coisa. Então ele acha que a partir daquele momento ele vai ser feliz e completo. Mas não vai acontecer isso. Porque você vai chegar naquela idade, você vai conseguir aquela coisa, e você vai se sentir do mesmo jeito. E aí pode ser que a morte venha para você, né? E quando você chegar
né, ali naquele momento que você estiver de frente a frente com o Senhor, o que irá acontecer? O que você terá ganho, né, com aquela vida, com aquelas coisas que você buscou tanto? E nós vemos que as pessoas muito ricas, muito famosas, né, elas não têm paz. Porque elas precisam o tempo todo de muitas seguranças, elas precisam de muitos empregados para regirem a vida delas. Elas não podem andar na rua com tranquilidade, porque elas são perseguidas, porque a gente tirando foto, a gente indo atrás, elas não têm paz, né? Eu creio que vocês talvez já devem ter acompanhado a vida de algumas celebridades, assim, muitas que morrem cedo. A impressão que se dá é que elas, ao mesmo tempo que elas têm tudo aquilo, elas se cansam daquilo, elas mesmas não aguentam. E a vida delas são muito breves, uma vida muito curta. Então, o que nós poderíamos ganhar dessa vida que faz valer a pena perder a alma? Nada, né? Absolutamente nada. Então, a nossa oportunidade de ser perdoado, de conhecer ao Senhor, de ir para o céu, é algo que não tem preço. É algo que nós não podemos deixar para depois, para outro momento. Então, realmente, eu ter minha vida nas minhas mãos, planejar somente as coisas que eu quero, na minha cabeça, do jeito que eu acho que é certo, é um risco que não vale a pena correr, né? Então, por isso que nós devemos sempre pensar, será que nós estamos preparados para jogar fora o nosso futuro eterno, em troca de alguns anos aqui de prazer, de realização? A gente está vivendo um momento, né, no mundo que as pessoas estão muito voltadas para isso, né? Eu estava vendo um artigo esses dias falando que a velhice pode ser curada, que a velhice vai ser algo que tem cura. As pessoas desejam viver para sempre aqui, né? Viver para sempre num mundo, né, que nós sempre vamos estar cercados pelo mal. Por quê? Por causa do pecado. A velhice, ela nunca vai ter como ser curada, porque a velhice é um processo de morte, né? A gente nasce, a gente cresce, conforme a gente cresce, a gente já está envelhecendo, e a gente morre. E a Bíblia, ela fala sobre isso o tempo todo, né? Quando os salmos, eles dizem que a vida do homem é como a erva, é como a planta, que um dia cresce, amanhã floresce e depois murcha. Então Deus, Ele está dizendo que essas coisas, nós tínhamos que ter elas bem claras e não tirar isso de vista. Por quê? Porque a nossa alma é o que é mais importante. Se essa vida aqui um dia ela vai murchar, logo a minha alma que eu tenho que cuidar, que eu tenho que garantir que ela vai continuar, né? Então, se eu ficar me pegando, porque o ser humano um dia nunca vai envelhecer, ou seja, ele nunca vai morrer, né? Nessas coisas de que esse mundo, ele vai durar para sempre. Não, esse mundo não vai durar para sempre. É uma notícia ruim? Nós poderíamos pensar que sim, mas ao mesmo tempo, nós sabemos que o mundo ele só irá se findar por causa do pecado, mas que o Senhor, Ele não deixou as coisas assim. Ele não deixou só a má notícia, Ele deu a boa notícia, a notícia maravilhosa, a boa nova da salvação da alma do homem e da restauração de todas as coisas. Que haverá um mundo muito melhor, um mundo perfeito, sem morte, sem envelhecimento, sem doença, sem dor, sem tristeza. Então isso é algo que nós devemos desejar com todo o nosso coração. E deve dar esperança para a gente quando a gente ouvir as más notícias. Quando nós vemos esse cenário ao nosso redor. Né? Não, sim, um dia haverá um novo mundo. O Senhor vai refazer todas as coisas, mas eu estarei lá? E aí o Senhor Jesus fala, o que daria o homem pelo resgate de sua alma? Então, essa é uma pergunta que o Senhor Jesus faz, que deveria fazer a gente tomar isso como uma coisa muito séria, né? Porque pensem bem, a gente tem erros aqui neste mundo que a gente pode consertar.
né? Às vezes a gente quebra algo, talvez a gente possa consertar, ou a gente às vezes pode comprar, né? Por exemplo, a gente quebrou algo de alguém. Aí eu tenho um dinheirinho guardado, eu posso até ir lá comprar algo novo. Ou às vezes até mesmo o meu pedido de perdão funciona e a outra pessoa fala, não, tudo bem, eu entendo, né? Pode ficar tranquilo, você não precisa me pagar. Ou quando a gente faz algo que desagrada os nossos pais e a gente vai lá e pede um perdão sincero, o pai e a mãe abraçam a gente fala, nossa, que bom, né? Meus pais me perdoaram. Mas com relação ao perdão de Deus, né? Se nós passarmos a vida inteira longe do Senhor, recusando, né, o chamado dele de salvação, só acumulando os pecados ano após ano, o que nós poderemos fazer para ter esses pecados perdoados? Né? Não é algo simples, como uma coisa que eu quebrei, ou alguém que eu ofendi, eu vou lá, peço um perdão e está tudo certo. Não. O homem mais rico na terra não pode pagar pelo perdão de sua alma. Foi o que nós falamos agora. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que pode restaurar, né, as nossas almas. Ele é o único que pode restaurar esse relacionamento que o pecado quebrou entre nós e Deus. O pecado, ele trouxe inimizade entre nós e Deus. O Senhor Jesus Cristo é o único que pode trazer novamente essa restauração de amizade. E na verdade nos traz o quê? Um relacionamento de pais e filhos. De pai para com filhos. Né? Nosso Deus, ele não é apenas um Deus longe, uma entidade misteriosa, não. Uma vez que você é perdoado e salvo, Ele é teu Pai. Então, é por isso que nós devemos sempre pensar, né? O Senhor Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo e Ele veio para sofrer, e Ele sofreu daquela maneira terrível. A morte do Senhor Jesus Cristo já é, vamos dizer, o que autentifica essa verdade. Né? Quando nós somos colocados assim, vamos dizer, na parede, e colegas talvez apontem para nós e falem, esse é seu Deus, porque só o cristianismo é verdadeiro, né? E às vezes o nosso coração fica cheio de dúvida, de temor, não. O Senhor Jesus Cristo, Ele veio a esse mundo e Ele pagou pelos meus pecados. Que Deus, que outra personalidade, que outra forma de fé apresenta algo assim, como o que o Senhor Jesus Cristo fez? Nenhuma. Então a obra do Senhor Jesus Cristo é a prova de que Ele é real, de que Ele é verdadeiro, e de que a salvação é algo que eu posso confiar. Por isso é tão importante, né, pertencer a Ele, né? E esse sofrimento que Ele suportou em amor àqueles que iriam a Ele um dia. Ele sabia por quem Ele estava morrendo. Então, por isso que é muito importante, né, nós termos essa atitude. E aí ele completa com uma advertência, né? Qualquer que se envergonhar de mim, porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora. Isso foi há 2000 anos atrás, geração adúltera e pecadora. E quando nós pegamos essas duas palavras, o que nós vemos? 2022, né? O mundo que nós vivemos. Muito pior. Se naquela época era já uma geração tão caída, tão vil, tão má, adúltera e pecadora, hoje é muito, 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 muito mais. E nós sabemos que essas coisas elas só vão aumentar. Então ele diz, se qualquer um porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai. Então, Jesus sabia que a partir deste momento muitos deixariam de segui-lo, porque se pertencer a Ele implicava sofrimento, privação, né? Então já ali muitos já nem queriam mais. Então, triste, né? O Senhor, Ele adverte ali que aqueles que se envergonharem dele naquele momento, hoje nós
Então, no dia que ele retornasse na sua glória, ele teria vergonha daquelas pessoas ali. Então, jovens, essa é uma advertência que tem que ficar grande no nosso coração, porque imagine o próprio Senhor Jesus, ele se envergonhando de cada um de nós, dizendo que não nos conhece. Isso é algo terrível, algo terrível. Então, vai ser o momento que o Senhor Jesus, ele vai estar em todo o seu poder e glória. Ele já não vai ser mais aquele servo sofredor, ele vai vir em todo o poder e glória. E vai ser aquele momento que nós vamos ser reprovados por ele. Então, isso é algo que nós devemos pensar com muita seriedade. A gente tem que deixar que essa advertência, ela sacuda o nosso coração por dentro. Então, isso deve nos encher também de ânimo, de vontade de buscar o Senhor, de realmente ver o que tem no nosso coração e falar: Senhor, eu tenho esse coração pecaminoso. Todos nós temos, todos. No dia que nós nascemos, quando nós estamos sendo formados ali, o pecado já está em nós, né? Mas eu reconheço isso, Senhor. Eu sei que no meu coração há desejos por coisas desse mundo. Esse mundo para mim ainda é muito valioso. Eu sei que no dia que eu sair da minha casa, debaixo da influência dos meus pais, eu sei que eu desejo as coisas lá de fora e talvez eu me entregue a elas, mas eu quero que o Senhor mude meu coração. Eu quero ser salvo, eu quero ser transformado, eu quero negar a minha vida, esses meus desejos, mas com o auxílio do Senhor, um novo coração, para que naquele dia, quando o Senhor retornar, eu vou estar entre aqueles que o Senhor vai levar. Eu quero fazer parte do seu povo e desfrutar das maravilhas da eternidade, junto com Ele e todo o seu povo. Isso sim, né? E nenhuma pessoa, jovens, que já entregou a sua vida a Cristo se arrependeu disso um dia. Isso é fato. Vocês podem ouvir histórias de ex-crentes por aí, né? Às vezes eu tenho me deparado com umas coisas absurdas na internet. Eu nem assisto porque eu não consigo, né? Mas às vezes a gente vem assim, tipo sugestão, né? De vídeo, de coisa para você ler, de ex-crente, ex-protestante, não sei o quê. Se essas pessoas de fato elas se dizem ex-crentes, é porque elas nunca foram. Nunca foram. Elas nunca foram salvas, elas foram frequentadoras de igreja. Elas podem ter feito parte de grupos, de movimento gospel, banda gospel, cantor gospel, o que seja. Mas um verdadeiro nascimento elas nunca tiveram. Então, isso tem que ser muito claro, né, nas nossas mentes. Ninguém se arrepende de ser transformado, ninguém se arrepende de ser salvo. E aí nós vamos, né, para que o apóstolo Paulo diz: mas o que para mim era ganho, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas. Estas coisas o quê? Tudo que ele tinha. Ele era uma pessoa de extremo respeito, porque ele era do alto escalão fariseu, né? Ele tinha um conhecimento absurdo, ele falava outras línguas, ele cumpria toda o cerimonial judaico, né? Ele se achava uma pessoa perfeita. Quando ele olhava os 10 mandamentos, ele saía ticando: esse eu cumpri, esse eu cumpri, esse eu cumpri, esse eu cumpri. Mas nós vemos que quando o Senhor começa a lidar com ele, quando ele para lá, não cobiçarás, onde a lanterna vermelha pisca na consciência dele. Porque ele cobiçava, porque ele não era aquela pessoa perfeita, né? Então ele olha para todo aquele currículo que ele tinha de influência, de poder. Ele era uma pessoa muito, vamos dizer que hoje ele seria uma pessoa já com um estilo bem alto de universidade, uma pessoa influenciador de milhões. Nós vemos muitos canais no YouTube de pessoas agora que fazem palestras sobre várias questões da vida, né?
o que é a vida, qual é o sentido da vida. E muitas dessas pessoas, elas dizem Deus. E elas juntam milhões, assim, essas pessoas são pagas para ir em empresas. Né? Por exemplo, a dono de uma grande empresa, ela quer animar os funcionários. Os funcionários começarem o ano bem animados, né? Então, ela traz lá o fulano de tal. O fulano de tal tem alta, e ele sempre traz mensagens motivacionais, né? E aquela pessoa bateu assumido. E ele vai falar sobre a vida, aí você vê, nossa, que pessoa culta, que pessoa, como ela entende sobre tudo, né? Um filósofo ou algo assim. Ela vai falar de tudo, menos do Senhor. Ela, na verdade, vai dizer que o Senhor não existe. O cristianismo é apenas um folclore de um povo antigo esquecido. E ele vai dizer que é perda de tempo e sofrimento acreditar no Senhor Jesus Cristo. E geralmente quem vai ser atacado sempre vai ser o Senhor Jesus Cristo. Não vai ser nenhum outro tipo de religião, vai ser o cristianismo. Então a gente tem que estar bem alerta às promessas dadas por este mundo e pensar que perder estas coisas são o nosso ganho. Perder essas coisas. Mas ele é um filósofo, ele tem uma mente tremenda, ele é um neurocientista. E muitas das coisas que ele fala às vezes são verdadeiras. Por exemplo, você vai assistir um vídeo de um neurocientista, ele vai falar que a gente tem que dormir 8 horas por dia, que a gente deve comer mais coisas saudáveis. Todo mundo sabe que isso faz bem e a gente vai viver melhor se a gente fizer essas coisas. Mas ele vai falar, não estou dizendo todos, né? Coisas que eu já passei os olhos. Mas ele vai falar que nós somos meramente animais evoluídos. Que houve um tempo, depois de não sei quantos milhões de anos, que nós deixamos de ser primatas e nos tornamos homens sapiens sapiens. Ora, nós sabemos que nós não somos meros animais. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e nós temos uma alma eterna. E que o Senhor Jesus Cristo veio para que a minha alma um dia esteja com Ele na eternidade. Então essas coisas eu tenho que reputar como perda, não são ganhos, são perdas. Então que essa lição possa ser de grande bênção para vocês, que seja eu sempre falo isso, né? Que seja um motivo de alegria, não um motivo de tristeza. Sim, nossos pecados são motivos de tristeza, nós devemos chorar por eles, muito amargamente. Mas o Evangelho é motivo de alegria, de grande alegria. Nós devemos agarrá-lo com toda a nossa força e saber que essas perdas, elas sim são passageiras. Mas o ganho da vida eterna não tem preço, ele é eterno. E é nisso que nós devemos nos agarrar. E não tem preço, que é a salvação do Senhor Jesus Cristo.